Acompanham pelas redes sociais, também vão participar conosco deste momento de leitura bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 26. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Em algumas versões aparece em troca da sua alma. Mas o importante é que nós temos que valorizar a parte espiritual, que a parte espiritual ela permanece eternamente, e a material, ela se decompõe com o tempo, vira pó. Que Deus abençoe a palavra lida em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, nós somos pó e cinza, mas o Senhor responde às nossas orações, e o Senhor nos valoriza, usando-nos como teus porta-vozes para anunciarmos, proclamarmos a tua palavra em todo lugar. Então utiliza-te deste púlpito agora, para que a mensagem que daqui sair possa produzir frutos nos corações ouvintes e possa preparar pessoas para a entrada no teu reino. Venha ouvir a nossa oração e perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quantas pessoas riquíssimas, elas são infelizes e chegam até pensar em tirar a própria vida, porque não consegue ver sentido na vida que vive. O que, na verdade, traz paz de espírito e alegria ao nosso coração é Deus. Só Deus pode preencher o vazio que há na alma humana. Que dará o homem em troca da sua alma? Morte, e mais precisamente a perdição da alma, é um assunto rejeitado por muitos. Até crentes, às vezes, se incomodam em abordar essa matéria. Nesta questão, as pessoas gostam de depender da sorte, alimentando falsas esperanças, dando crédito a ensinos heréticos que funcionam como calmantes da consciência culpada pelo pecado. Um dado importante que não pode ser esquecido é que a cada minuto morrem cerca de 102 pessoas no mundo. Isto quer dizer que daqui a uma hora, 6.178 vidas serão ceifadas, estarão mortas. E neste dia morrerão 148.272 pessoas, somando 54.119.280. Isso é um número aproximado, perfeito? Segundo as estatísticas de estudiosos nesta matéria. Meus irmãos, 54.119 vidas que morrem durante o ano é muita coisa. A pergunta que queremos fazer é a seguinte: para onde irão essas pessoas quando morrem? O que acontece com elas? Existem muitas respostas no mundo, mas apenas uma resposta pode convencer a alma. A resposta de Deus através da sua palavra. Só Deus sabe o verdadeiro destino das nossas almas. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, a Bíblia diz que quando o homem morre, a matéria vira pó e volta à terra como era, e o espírito ou alma volta a Deus que o deu. A pergunta que Jesus fez aos seus discípulos merece profunda reflexão
de um modo geral. Ei-la de volta, que aproveitará o homem se perder a sua alma. Qual é, irmão, o verdadeiro objetivo da vida? Qual a verdadeira razão para a nossa peregrinação aqui na Terra? Será que vale a pena vivermos aqui para sempre? Ninguém quer morrer, mas esta vida aqui ela não é completa. Eivada de dores e de sofrimentos. Mas ninguém quer partir desta vida. Mas Deus quer nos dar algo muito superior, muito melhor. As pessoas que se deixam levar exclusivamente pela necessidade de sucesso e realizações puramente humanas, terrenas, serão condenadas como servos mais do que inúteis. Servos infiéis, por terem usado o tempo, as oportunidades, os recursos e os talentos de forma egoísta e má. O destino será o tacho de fogo inextinguível, preparado para o diabo e seus anjos, conforme se lê em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ora, se a condição do homem é deplorável diante de Deus, e o comprometimento com o mundo, dinheiro, prazer, fama, sexo, poder, o distancia mais de Deus, o que fazer para evitar a perdição eterna? Uma pergunta interessante. O que nós devemos fazer para evitar a perdição eterna, indo para o inferno, lugar de tormentos? Em João, capítulo 6, versículo 47, está escrito: quem crê em mim tem a vida eterna. E o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tem a vida eterna. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que todos se salvem. Mas nós sabemos que não será assim. Muitos preferirão passar pela porta larga que permite pecar abundantemente. A resposta ao que fazer para evitar a perdição eterna é crer em Jesus. Esse crer em Jesus, segundo a Bíblia, não é meramente acreditar nele ou na sua existência. O crer que garante a vida eterna é aquele que leva a pessoa a uma entrega total de sua vida a Jesus, como fica bem explícito no texto de Mateus, capítulo 16, versículo 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O discípulo que tem a garantia da vida eterna é aquele discípulo comprometido com Jesus, isto é, que segue a Jesus incondicionalmente, não por interesse. Tem muita gente que vai à igreja e diz que está seguindo a Jesus, mas na verdade o interesse dele é conquistas materiais, é resolução de problemas familiares. Mas aquele que vai à igreja comprometido com Jesus, não. Ele vai por gratidão pelo que Jesus fez na vida dele e também para louvar e honrar o Deus que lhe dá vida e lhe dá todas as coisas que necessita. Seguir a Jesus é fazer o que Jesus manda e tomar a sua cruz. É amar a Jesus mais do que a família, mais do que a si próprio. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No Evangelho de Romanos, ou melhor, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus disse que quem quiser ser seu discípulo deve negar-se a si mesmo. Isso significa autossacrifício, renúncia do eu próprio,
Foi o que Paulo quis dizer ao afirmar: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como um cristão pode aspirar à vida eterna sem ter um compromisso com Cristo através da sua igreja? Possível isso. Como pretender vida abundante em Cristo se não tem renúncia para se santificar, contribuir fielmente com dízimos e ofertas, estar com alegria nas reuniões da igreja e obedecer a sua palavra? Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 diz que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Enfim, seguir a Jesus é ir até o fim da vida comprometido com Ele. Não é apenas servi-lo parcialmente, de acordo com a nossa vontade. Se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Ou então a prioridade são os meus interesses. Se sobrar alguma coisa, eu dou para o Senhor. Sobras. Mas Deus quer as primícias. O apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, aconselha: nada temas das coisas que hão de acontecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Maravilha! Sofrer por amor a Jesus. Esses 10 dias são simbólicos. Era a igreja de Esmirna, estava sendo provada. E alguns seriam presos, mas deveriam manter-se firmes na fé. Por isso é que o autor da epístola, ele diz: ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel ainda que tenhas que morrer, por essa causa, mas ser fiel. Somente a morte substitutiva de Cristo no Calvário é garantia de salvação e resgate da alma. Como se vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, debaixo do céu, nenhum outro nome é dado pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Religião não salva, boas obras não salvam, de jeito nenhum. O que salva, boa conduta, idoneidade moral não salva. O que salva é somente Jesus. Uma outra pergunta feita por Jesus está inserida no texto de Mateus 16, 26, é: que dará o homem em troca da sua alma? Que o homem terá para oferecer a Deus depois de morto? A resposta é nada, absolutamente nada. Mas em vida ele tem muito a dar. O seu tempo, sua contribuição, seu serviço, a prioridade de tudo para Deus, é isso que Ele quer de nós. O salmista no Salmo 6, verso 51 diz: porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Nós temos que louvar a Deus aqui com vida na terra, não depois. Mesma coisa são aqueles que levam flores para a morte. Tem que dar flores enquanto eles estiverem vivos. Depois de morto não adianta mais nada. Em vida muitos dão espinhos, e depois de morto levam flores. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, escreve: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Grandes homens do saber, da erudição, morreram e ficaram no esquecimento. Mas homens iletrados, pescadores, agricultores, são lembrados todo dia, porque viveram uma vida a serviço de Deus e escreveram livros que são lidos todo dia em todo mundo, que é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. No verso 10 do mesmo capítulo, Salomão aconselha: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Muita gente diz: eu não tenho capacidade para fazer isso ou aquilo. Deus chama as pessoas sem capacidade e capacita-as para que elas possam
aplicar-se à obra de Deus com sucesso. Quando a pessoa entende que ela é capaz de tudo, aí ela passa a ser um fracasso, porque nós não somos nada, nós dependemos inteiramente de Deus. E aquilo que nós apresentamos através dos dons espirituais é porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, que nos dá o entendimento e a sabedoria para ser usado para aquilo que for útil. O mérito não é de ninguém, o mérito é de Deus, que nos dá a sabedoria para realizar a obra dele e para fazer aquilo que fazemos, às vezes, de maneira secular. Paulo Coelho diz que escolher um caminho significa abandonar os outros. Quem percorre todos os caminhos possíveis acaba não percorrendo nenhum. Nós temos que escolher um caminho dentre vários que nos são apresentados. E qual é o caminho que nós devemos escolher? O único que existe, segundo a Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma outra expressão de grande valor foi proferida por Siddhartha Gautama, o Buda, assim descrita: os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Por pagarem ansiosamente, pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. É uma realidade. A pessoa se desgasta nas brumas do tempo, procurando garantir um futuro, perde a saúde, depois gasta o que ganhou para poder recuperar, e às vezes não consegue recuperar aquilo que ele perdeu. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Se o homem não pode oferecer nada a Deus depois de morto, ele pode oferecer tudo enquanto estiver vivo. É um desafio para nós que estamos vivos. O que Deus quer de nós é a nossa vida a fim de transformá-la de maneira progressiva na imagem de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. É a transformação que haverá em cada um de nós quando tivermos o corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos crescendo a cada dia, procurando servir cada vez mais ao Senhor, dia após dia. Somente assim estaremos habilitados para morar no céu. Uma pergunta que muita gente gostaria de fazer é se existe alguma maneira de se mudar o destino da pessoa após a morte. A Bíblia responde que a palavra de Deus, ela não pode permitir que ninguém faça algo que transfira a alma de uma pessoa que está no inferno para um outro lugar, ou do céu para um outro lugar. É irreversível. Uma vez escolhido o caminho aqui em vida, depois de morto, nada mais se pode fazer por ela. A pessoa morre, não adianta acender velas, rezar missa, não adianta oferecer cultos em benefício daquela pessoa que morreu, porque ela já está no destino que ela escolheu, o céu ou o inferno. Salmo 49, versículo 7 diz que não há dinheiro no mundo que pague o resgate da alma. Já em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, podemos ler que após a morte vem o juízo de Deus imediatamente. Não existe ponto intermediário para que a pessoa tenha uma segunda chance depois de morto. Falecido fica sob o controle de Deus. Já vimos que após a morte física, que é a separação da alma do corpo, a alma vai para a presença de Deus ou para o inferno para viver em companhia do diabo e dos seus anjos. A parábola do rico e do Lázaro mostra que o crente, ao morrer, vai imediatamente para o céu.
enquanto aquele que vive sem Cristo vai para o lugar de tormento, lugar de eterna separação de Deus. Isso precisa ser dito. Tem muitos crentes que ainda não têm essa convicção. Se nós perguntarmos, se você morreu hoje, vai para onde? Ele fica pensando a resposta que vai dar. A Bíblia diz que nós fechamos os olhos aqui na terra e abrimos imediatamente no céu, os crentes. E os incrédulos também, pela parábola do rico e do Lázaro, ele foi conduzido por demônios para o sofrimento da terra. É isso que precisa ser dito, porque muita gente está sendo enganada pensando que pode viver uma vida dissolutamente e depois simplesmente haverá o perdão ou a purga, no lugar chamado purgatório. Não existe isso. A parábola do rico e do Lázaro mostra que o crente, ao morrer, vai imediatamente para o céu e o ímpio vai para o inferno. Paulo disse para ele que o morrer era lucro. E se ele pudesse escolher entre ficar vivo e morrer, estar com Cristo, morrer ainda seria muito melhor, estar com Cristo. Vejam que Paulo ele falou que era melhor ele estar com Cristo, deixando essa vida, do que continuar com Cristo aqui vivendo. E toda a palavra de Deus é inspirada por ele, então não há como duvidar dela. Vamos analisar agora como a Bíblia descreve o inferno. A gente não sabe, né, como é, mas a Bíblia mostra. É um lugar literal, espaço de confinamento para demônios. A Bíblia diz que não é um estado da alma. A Bíblia diz que o inferno é um lugar geográfico, que existe. B, é o além, o mundo dos mortos que fica no centro da terra. Será que alguém já ouviu falar isso, que o inferno fica no centro da terra? O capítulo 15, versículo 24 de Provérbios diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. É possível, porque quanto mais se mergulhar nas profundezas da terra, as temperaturas são elevadíssimas. Mateus registra o inferno como sendo um lugar de ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 15. De trevas profundas. Nossa, para ranger os dentes deve ser uma dor muito grande, um sofrimento atroz. Fogo inextinguível e vermes malignos, segundo a descrição de Marcos. Capítulo 9, versículo 44 a 45. O Novo Testamento revela que o inferno é o lugar final dos condenados, do juízo final. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 41 a 46. O profeta Isaías, no capítulo 14, fala sobre o reino dos mortos, se referindo ao inferno. No capítulo 14, verso 9 e 15, diz que é um lugar profundo, onde a consciência é conservada. Isso quer dizer o seguinte: no inferno a pessoa sabe por que está ali, sabe das coisas que estão acontecendo na terra. Na parábola do rico e do Lázaro, o rico sabia que tinha uma família de incrédulos que estava indo para o mesmo lugar que ele e quis avisá-los, não foi isso? Então ele tem a consciência perfeita. Mas o servo de Deus não. Servo de Deus, ele não tem a consciência das coisas que acontecem, senão ele estaria sofrendo. Porque ele poderia ter um lar dividido e ele, estando no céu, estaria preocupado com aquele que está aqui sem Cristo. Então o céu não pode ter esse tipo de consciência a respeito das coisas que estão aqui na terra. Perfeito? No verso 10 se observa que é um lugar onde se pode conversar. É também um lugar onde até reis e príncipes serão lançados depois da morte. Do verso 9 ao 11 de Isaías tem essa menção. É um lugar cujos habitantes se alvoroçam ao ver novos moradores chegarem. Versículo 9. É também um lugar onde os moradores se reconhecem derrotados.
versículo 10. Já imaginaram? A pessoa reconheceu, tá, você está aqui, eu estou aqui porque você é o culpado da minha estada. Um vai acusar o outro ali naquele lugar. Um lugar onde as pessoas se reconhecem, um lugar cujos habitantes possuem um certo grau de memória, versos 16 a 17. Essa é uma verdadeira radiografia do inferno. Digna de crédito, por quê? Porque está esculpida na palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdadeira, é inspirada por Ele. Descrita pelo profeta messiânico que usa a palavra hebraica Sheol para designar inferno ou morada dos mortos. Toda pessoa quer salvar a sua vida, mas nem todas conseguirão. A Bíblia diz que muitos passarão pela porta larga que conduz ao inferno. Será um dia de grande decepção para muitos, o dia da sua morte. A Bíblia mostra a lista dos que irão para o inferno. Na Bíblia também tem essa lista, essa descrição. Primeiro, os covardes. Covardes são aqueles que se envergonham de ser, não, ser crente, andar com a Bíblia na mão, eu tenho vergonha. Pregar o evangelho também não, porque eu tenho vergonha. Ir à igreja, idem. Dizer que é crente, não, vou me omitir. O vergonhoso é o covarde. Esse não entra nos céus. Marcos capítulo 8, versículo 38, fala sobre esta matéria. Segundo lugar, que não entra no céu, os rebeldes. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, faz essa menção. Os assassinos, que são os homicidas. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Os impuros, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não entra no céu. Os adúlteros, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, ladrões, efeminados, bêbados, avarentos, maldizentes. A lista é grande. Essa lista em 1 Coríntios, nós podemos ver isso claramente. Capítulo 6, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 21, verso 15, 22. Nós vamos ver também a lista dos que não vão entrar no céu. E ao longo da Bíblia, página por página, vem a lista dos que não entrarão no céu. Tem que estudar a Bíblia para saber. Se alguém tiver nessa lista, dá tempo ainda de sair dela. Faça isso logo, porque nós não sabemos quando vamos deixar este mundo. E quem deixar esse mundo estando nessa lista, está condenado aí para o inferno. Estão também nesta lista os que dizem Senhor, Senhor, e não fazem a vontade de Deus. Ou seja, os crentes que não obedecem a sua palavra. Alguém descreve as pessoas que buscam os prazeres do mundo e desprezam a Deus como as que se satisfazem mais com a feira da vaidade. O autor aqui, ele escreve um texto fazendo uma comparação dessa feira da vaidade com aqueles que verdadeiramente desprezam a Deus por escolher essa feira. Ali eles trocam seus tesouros por terríveis enfermidades. Senhoritas que trocam sua honra por um momento de prazer. Na oficina de perdidos e achados, vê-se muita gente procurando o que perdeu por conta dos momentos de prazer e riquezas. Alguns vêm buscar sua juventude, seu tempo perdido, sua força, sua influência, seu caráter, seu bem-estar. Ali há anéis de matrimônio que foram postos no dedo de formosas jovens em solenes cerimônias nupciais, quando duas almas se fizeram promessas de amor e fidelidade, porém agora tudo está perdido. Há alianças ainda novas, como se houvessem sido perdidas durante a lua de mel. Há ali brancas flores, agora murchas, emblemas de pureza e virgindade que se perderam e foram espezinhadas.
nas calçadas da cidade. Há ali pérolas de grande preço, as almas dos homens que se perderam no pecado. De que valerá ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, trocada por esta feira de vaidades? Muita gente acredita que o inferno é aqui mesmo, neste mundo. E por conta disso, não acreditam no juízo de Deus e punição para os que não obedecem à sua palavra. Erro grosseiro esse. Porque a Bíblia diz com exatidão que inferno não é neste mundo, e para lá só irão os que rejeitaram a Jesus como Salvador. E isto depois de mortos. Além do mais, se o inferno fosse neste mundo, tanto crentes como ímpios estariam vivendo nele. E onde estaria a justiça de Deus? Se o inferno fosse aqui, todos estaríamos mortos, sofrendo no fogo eterno, e não haveria céu. É pueril essa ideia de que o inferno é nesta vida, mas há ainda os que acreditam que o inferno não existe. Ora, se o inferno não existe, Deus é mentiroso. Jesus é mentiroso, os apóstolos são mentirosos, o que seria uma insensatez acreditar nessa história. Deus fala no Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Foi Jesus quem disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. No capítulo 25, versículo 41, ele sentencia os que o rejeitaram: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Inúmeras são as passagens que falam na Bíblia de um inferno real. Você pagaria para ver? A escolha é aqui e agora. Depois de morto não tem mais jeito. Jesus contou a parábola de alguém que morreu e foi para o inferno, lugar de tormentos. E naquele sofrimento atroz pediu a Abraão, figura de Deus, que permitisse que Lázaro, que também tinha morrido, mas como cristão foi para o céu, que molhasse a ponta do seu dedo na água e lhe refrescasse a língua. O pedido foi negado. Por dois motivos. Primeiro, Lázaro obedeceu a palavra de Deus em vida, entregando sua vida a Jesus, o único meio do homem escapar do inferno. Segundo, um grande abismo separa o céu do inferno. Ninguém pode sair de um lugar para o outro. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Diante do que foi até aqui exposto, qual será a sua escolha? Céu ou inferno? Você vai querer ganhar a sua vida com os prazeres ou perder os momentos de prazer para seguir a Jesus? Vida ou morte eterna? Ouça o conselho de Deus: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e seguinte. Você que está a nos acompanhar pelas redes sociais, ouvindo este sermão, a escolha é agora, porque nós não sabemos se ouviremos aquela voz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Por não sabermos quando nós vamos deixar este mundo, nós temos que fazer a escolha certa, porque amanhã pode ser muito tarde. Que Deus assim nos abençoe. Amém.